Não, por que eu fico escura? Vai? É isso quando fica escuro. Não. Diácono Roberto Paz, meu filho. Amém. Só mais alguns minutinhos, aí a gente inicia esse núcleo de oração, vamos bater um papo. E eu quero falar um pouco, até sobre um pouco do que ministramos na igreja aqui no domingo. Nós estamos vivendo em uma época, minha gente, em que as pessoas com muita facilidade, elas conseguem absorver as coisas más, as coisas ruins, e tem essa dificuldade de absorver o que é bom. E nós vamos tratar em alguns minutos um pouquinho a respeito disso. Já deu 8 horas? Falta 10 minutos. Não sei se consigo aparecer todos aqui. Acho que está de cabeça para baixo, seu. Tá passando. Oito horas? O evangelista Wenner está aqui? Pastor, ele acabou de chegar do trabalho. Tá aqui se arrumando. A senhora inicia a oração, filha, por favor? Sim, senhor. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Eu acho que o áudio está ok da senhora. Tá dando para ouvir? Tá. Tá ok. E tá. Senhor, meu Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, nós te agradecemos por estarmos reunidos, Senhor, para refletir, para falar, Senhor, da tua palavra. Meu Deus, que no nome de Jesus, o Senhor venha preparar os nossos corações, venha preparar, meu Deus, os nossos lares, que desde esse momento, meu Deus, o Senhor venha perdoar as nossas falhas, o Senhor venha nos esvaziar, meu Pai, para que tua palavra venha ser semeada em nós. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, a partir desse momento, já encontre liberdade em nossos lares. Que o Senhor invada, meu Pai, com a tua presença. Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, meu Pai, para que nós não venhamos perder nada do que vai ser ministrado ou falado ou refletido, mas que venha ser uma semente, Pai, em nossas vidas e que venha trazer, meu Pai, a transformação, a mudança e tudo aquilo que o Senhor deseja nos capacitar e transformar em nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Então, como já tinha falado antes, minha gente,
eu ministrei aqui na igreja, acho que foi domingo, se eu não me engano. Eu quero que você já veja comigo em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. E o versículo de número 18. Marcos, capítulo 16, versículo 18. Olha só o que está escrito. Pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Existe uma promessa de proteção na vida de todos aqueles que escolhem viver uma vida seguindo as orientações do Espírito Santo. Existe uma promessa de livramento, promessa de proteção na vida daqueles que seguem e procuram seguir o Senhor Jesus. Qual é a promessa? Inclusive, isso faz parte de um dos segredos dos hebreus. A promessa de que o mal que existe nos outros não me contamina, não me contagia, mas o bem que há em mim se espalha por onde eu passar. A vida daquelas pessoas que realmente seguem e servem ao Senhor Jesus é uma vida diferenciada. O mal que tentam fazer não chega até você, mas o bem que existe na sua vida precisa se espalhar por onde você vai. Eu falei aqui a respeito de que existe um tipo de pessoa que é a pessoa esponja. Lembra disso, evangelista Mariana? A pessoa esponja, aquela... Explica um pouquinho para a gente, se a senhora lembra aí, do que eu falei a respeito daquela pessoa esponja. A pessoa esponja é aquela pessoa que tudo que ela vê e o ambiente que ela está, ela absorve as coisas ruins. Tudo aquilo que ela possa assistir na televisão, ou se no ambiente de trabalho tem pessoas que são negativas, ela tem a tendência a absorver, a se entristecer, ou tomar para si aquelas coisas. Exatamente. Então, a pessoa esponja é essa. Ela vê uma notícia na televisão de uma doença nova, ela já começa a sentir os sintomas daquela doença. Ela absorve tudo de ruim. Então, você precisa saber que a tua vida com Deus traz essa promessa de que o mal que existe lá fora, o mal que existe nos outros, no mundo, não pode te contaminar, não vai te contaminar. Mas o bem que há em você vai fazer com que esse bem se espalhe entre todos aqueles que você tiver contato. Então, o Diácono Alberto, ele está aqui, é professor, e gostei do quadro aí, viu, Diácono? Olha só. Esse quadro aí é bonito, hein? Semelhante a esse que está aqui atrás de mim. A visão é a mesma, né, meu filho? Diácono Alberto, ele é professor e ele consegue ver o comportamento dos alunos, que veja só, nós falávamos aqui também que existe um ciclo vicioso. A pessoa ela é maltratada e aí ela passa esse maltrato aos outros. O filho maltratado pelos pais, que é tratado com
com ignorância, com brutalidade, esse filho tende a absorver este maltrato e na escola ele passa para os colegas. Trata com ignorância, trata com brutalidade, trata com violência, porque existe esse ciclo vicioso. Então, nós precisamos, você que é pai, você precisa tratar bem a questão do seu filho para que ele não passe para frente essas mazelas, esses maus tratos, esse ciclo vicioso, para que ele não seja uma esponja. Mas isso a gente pode tratar em uma outra oportunidade. O que eu quero aqui falar é de você. Você não pode aceitar a maldade dos outros. Você não pode se entristecer por causa dos outros. Você não pode viver uma vida de ruindade, uma vida má, uma vida de tristeza, uma vida de angústia, uma vida de fracasso, uma vida de dor, porque os outros estão te impondo isso. Lá, quando nós lemos aqui Lucas, capítulo 6, versículo 10, eu quero que você abra, e quem achar primeiro, levanta a mão, por favor. Lucas, capítulo de número 6, e o versículo de número 10, nós vamos ver um homem que tinha um mal na vida dele. Um mal fazia com que a mão dele fosse seca. Então, se você achar, levanta a mão aí. Achou? Sim, pastor. Leia aí, meu filho. Lucas 6:10 vai dizer assim: E olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Diácono Alberto, o microfone do senhor está funcionando? Dá um oi aí para eu ver se está funcionando. Dá para ouvir o Diácono Alberto aí? Não, né? Tá só tacheando. Eu ia pedir para o senhor comentar, mas está chiando. Então, veja só. Evangelista Rony, está ouvindo bem, meu filho? Então, o senhor vê. O homem, ele tinha a mão seca. O que foi que aconteceu ali, evangelista Rony? O mal que estava na vida daquele homem passou para Jesus ou a cura de Jesus passou para aquele homem, meu filho? A parte que era boa, ele absolveu. E o que era mal foi repelido. Foi expulso. Então, o que a gente aprende com isso aí, minha gente? É isso que tem que ficar na sua mente. Eu ministrei isso na igreja, estou trazendo para o núcleo, eu ia trazer uma outra ministração, mas olha só, o mal do outro não te contamina, mas você tem que gerar dentro de você um espírito de alegria, de cura, de transformação, de milagre, de avivamento, para que a frieza que nós estamos vivendo nesses últimos dias, essa frieza não te contamine. Muitas pessoas falam, não sei qual outro obreiro que tem aqui, Danilo e Célia, né? Muitas pessoas falam que nos últimos tempos, no fim dos tempos, aconteceria um avivamento. Mas, na verdade, o avivamento não é um sinal do fim dos tempos. O que caracteriza o fim dos tempos é a frieza, é a apostasia, é o esfriamento espiritual. A palavra de Deus e há profecias, inclusive judaicas, que falam que nos últimos tempos a neutralização da anormalidade seria normal. O que isso quer dizer? Que o errado seria normatizado, seria normal. O erro, a pessoa trataria o erro ou pecado como se aquilo fosse natural, como se aquilo não incomodasse. O erro, ao invés da pessoa ela mudar e não errar, ele prefere se afastar da presença de Deus para continuar
praticando a falha. O que é que nós estamos vivendo hoje? Muitos pastores, e você vai concordar comigo, muitos pastores se corromperam, perderam a unção, Diácono Alberto. Não sei se o microfone do senhor voltou a funcionar. Muitos pastores perderam... Dá para ouvir, melhorou. Muitos pastores perderam a unção, perderam pastores, líderes, obreiros, perderam a unção, mas não querem perder a posição. Continuam ministrando nos altares, mas com a vida toda desgraçada, com a vida toda errada. E isso é natural. O camarada consegue subir no altar com a vida cheia de pecado, com a vida cheia de erro, e consegue fazer essa ministração para as pessoas. Um podre passando podridão para muitas vezes pessoas feridas. Então, Diácono Alberto, muitas pessoas erroneamente pensam que no fim dos tempos haveria um avivamento, quando na verdade o sinal do fim dos tempos não é avivamento, é apostasia, se esfriar, afastar da fé. Não é isso mesmo, filho? É verdade, pastor. Se a gente for analisar bem, a maioria das pessoas, elas dizem que praticam a fé, mas elas, de fato, elas não vivem a fé. Eu tenho lidado com muita gente que se afastou do evangelho e nada com o evangelho, diz que acredita em Deus, mas você vê que a fé se esfriou. A pessoa não tem mais força para poder meditar na palavra, a pessoa não tem mais força para ouvir e tem deixado também o ruído das coisas do mundo penetrar no coração. Isso tem atrapalhado, porque você tem deixado entrar mais as coisas do mundo do que, na verdade, as coisas de Deus. Aí me lembra até um personagem da Bíblia que eu gosto muito, que é do Asa, né? Tem um personagem que é a figura do Asa, que eu tinha até falado isso uma vez para minha esposa, que ele começou bem, ele se manteve reto, mas chega um determinado momento que o Asa, ele se afasta da presença do Senhor e começa a fazer tudo de acordo com a sua vontade. Chega um determinado momento que ele está até no leito da morte, em vez de ele pedir ajuda a Deus, ele se recusa a pedir ajuda a Deus e vai pedir ajuda aos médicos, e o resultado é a morte. Então, muita gente está desse jeito. As pessoas estão mais preocupadas em procurar a ajuda do mundo, de pessoas do mundo, do que realmente Deus. E isso tem gerado esse problema aí, que é muito grave. E o senhor vê esse exemplo que o senhor deu de Asa, né? Desse personagem. Ao invés de buscar a ajuda sobrenatural de Deus, preferiu confiar a sua vida nas mãos de homens. O resultado não é outro, minha gente. A partir do momento em que você confia a tua vida nas mãos dos homens, o resultado só é um: morte. A princípio, a morte espiritual. E se não houver um alerta, um despertar, essa morte não vai ser só a espiritual, ela passa para um outro lado, ao ponto de gerar também a morte física. Então, vou repetir, o mal que existe no mundo não pode entrar em você, mas o bem que tem em você tem que contagiar esse mundo. Não é você que tem que se adequar para caber no mundinho de ninguém. São as pessoas que precisam se adequar a você, de uma certa forma, para que você não perca a tua fé. Diácono Alberto, o que é que acontece muito? A gente vê, eu vi agora recentemente, acho que foi até em uma igreja da Assembleia de Deus que aconteceu isso, um culto de jovens, não sei se o senhor viu, fizeram uma espécie de uma rave, com robôs,
laser e fumaça e uma coisa toda. Então você vê a igreja se adequando ao mundo a fim de atrair pessoas. O evangelho, ele não se adequa às vontades humanas. São os homens que precisam se adequar ao evangelho. Eu disse domingo e vou repetir: o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça. O certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça. O senhor viu isso? Sim, sim, não só esse exemplo, que ele já ficou comum. Eu já vi isso acontecer em várias igrejas do Brasil inteiro, e inclusive até a própria igreja, a igreja da Lagoinha, teve um caso parecido, que houve uma repercussão também muito grande, por ser um ministério muito grande também, e isso já virou uma prática comum. As pessoas, na verdade, assim, o mundo está dentro da igreja, né? E eu sei o quanto as pessoas falam que, mas isso não importa. Eu sei que isso importa demais. Se você deixar uma raposinha entrar, ela já começa a mexer na tua vida espiritual, ela começa a mexer com a tua visão. Você começa. Eu vi ontem o pastor estava falando assim, ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Olha, eu não tenho uma palavra de motivação para você como o mundo tem, mas eu tenho uma palavra de fé, sabe? Essa expressão, eu nunca tinha escutado ela, mas ela me soou de uma forma tão diferente, porque as pessoas estão procurando motivação, que no caso se refere ao ser humano, mas a palavra de fé não, a palavra de fé, ela vem do alto, ela vem de Deus, ela vem do Espírito. E isso faz toda a diferença entre o natural e o sobrenatural. E a igreja hoje moderna, ela não quer fazer essa diferença. Ela quer se misturar. E aí tá onde mora o perigo. É onde mora o perigo. Apostasia. A palavra, eu não tenho, que ele disse, uma palavra de motivação, mas eu tenho uma palavra de fé. Mas eu tenho uma palavra de fé. Se eu fosse você, eu tomava nota dessa frase, minha gente. Tomava nota dessa frase. Porque é exatamente isso que nós precisamos ter. Nós não precisamos passar para as pessoas que nos procuram uma palavra de motivação, porque a motivação, ela tem uma duração de validade. Quando você dá uma palavra de motivação, muda dentro da pessoa naquele momento. Ela fica feliz porque ela recebe aquela palavra de motivação naquele momento. Mas só uma palavra de fé muda a vida. Só uma palavra de fé muda toda a tua história. A palavra de motivação muda o teu momento. Mas a palavra de fé muda toda a tua história. E vamos ser bem sinceros, nós não precisamos mudar o nosso momento. Nós precisamos mudar a nossa história. No momento, não precisamos de muita coisa, mas a nossa vida daqui para frente precisa de tantas mudanças. Então você tem que entender isso. Procurar palavra de fé e não palavra de motivação. Lucas, capítulo 5, versículo 12. Acha aí. Quem achar primeiro, levanta a mão que eu vou pedir para você ler. Lucas 5, 12. Evangelista Rony. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, podes limpar-me. E aí você vai ver, nos versículos seguintes, Danilo, que Jesus ele tocou no leproso. E após ele tocar no leproso, o que foi que aconteceu? A lepra passou para Jesus ou a cura passou para o leproso? A cura passou para o leproso, pastor. E como diz naquela música, como Naamã, né? Naamã mergulhou 7 vezes, mas só que no sétimo mergulho foi que ele foi curado, porque o 7 é o número da perfeição. Então, se você
só você não, somos nós que estamos com a lepra, basta Jesus tocar em nós que nós seremos curados de qualquer tipo de enfermidade e de qualquer lepra. E por mais, Elissa, que pareça repetitivo, isso eu repeti muito no culto e quero repetir muito aqui nesse núcleo, o mal que existe no mundo não pode nos contaminar. E por mais que seja repetitivo, você vê, Elissa, Jesus curou, tocou no leproso, mas a lepra não passou para Jesus. É essa fé, esse espírito, Elissa, eu quero que você comente, que a gente precisa ter. Porque pensa aqui comigo, quantas vezes por dia você recebe palavras, olhares, julgamentos, pedradas, condenações? Quantas vezes por dia cada um de nós aqui recebemos palavras que vêm como se fosse lepra, porque acaba pegando. A pessoa libera uma palavra de derrota, uma palavra de tristeza, e só em ouvir a gente fica triste. É como se fôssemos contaminados por essa lepra, não é? Liga o microfone aí, filha. Tá desligado. Pronto? Pra Pronto. ouvir? Amém. Todos os dias, né? A gente é criticado e escuta uma palavra. E a gente diz que não vai absorver, mas um exemplo hoje de mim é que eu pensei que eu estava bem e absorvi algo em que estava 1 ano que eu não me sentia depressiva e hoje veio, porque eu absorvi um detalhezinho, uma coisa, acho que besta, e murchei. E algo que me puxou, eu só queria ficar no escuro hoje. Mas chorei, não procurei palavras de motivação, como o bispo falou. Palavras de motivação não servem mais, e sim a palavra de fé. Eu procurei e me levantei, entreguei, pedi a Deus que esse veneno não ia descer no meu coração, né? Que não ia me contaminar. Não é fácil, não é fácil. Mas, se somos escolhidos, a gente tem que pedir a Deus para a gente não absorver essa doença do mundo, né? Que E é todos isso aí. os dias a gente é lançado para a gente, qualquer detalhe. Porque hoje o evangelho está difícil. Está difícil levar o evangelho. Então, Não, se você pode ter certeza, se está difícil viver o evangelho, imagina levar ele. tanto viver Olha, como levar. Você imagina, porque o que a gente está falando aqui, e obrigado pela participação, filho. O que a gente está falando aqui é não deixar, não absorver. Estamos vivendo nessa época. É difícil viver o evangelho e mais difícil ainda levar o evangelho. Você não pode aceitar ser picado. Não sei se você lembra, Suzete, que nós ministramos aqui sobre o paralítico, que é em Lucas 5,17. Eu quero até que você já procure aí, Suzete. Lucas 5,17. Porque, minha gente, caminhando para a finalização do núcleo, você precisa fazer o seguinte: não aceitar ser envenenado. E mais tarde, daqui a uns 5 minutos, eu vou dizer para você, depois que a Suzete ler, o que precisa ser feito para que os venenos das serpentes, porque eu vou te ser bem sincero, nós caminhamos hoje, não é pisando em ovos, nós caminhamos hoje pisando em serpentes. Passou o momento em que nós caminhávamos pisando em ovos. Passou do momento em que nós caminhávamos com medo do que falaríamos para não machucar alguém. Isso é uma expressão que fala caminhar pisando em ovos. Hoje não.
hoje nós estamos caminhando, pisando em serpentes. Quando a gente menos espera, a gente pisa numa serpente desgraçada que abre a bocona e pega no nosso calcanhar ou atraca na nossa mão, como atracou na de Paulo, que é o que eu vou falar em seguida. Mas a gente tem que aprender, nós precisamos aprender com Paulo. O que fazemos para que o veneno da serpente, e essa vai ser a grande chave do núcleo de hoje, o que precisamos fazer para que o veneno não nos contamine, para que a víbora não nos mate, nem espiritual e nem fisicamente. Achou isso, Zete? Lucas 5,17? Amém, achei. Lê para mim, filha, por favor. Um dia, quando ele estava ensinando, achava ali sentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, o poder do Senhor que estava com ele para curar. Opa, repete aí. E o Então, poder do Senhor o estava poder do ali. Senhor que estava com ele para curar. Olha só como é que é. O poder do Senhor tem que estar na sua vida, minha gente. Para que você passe a cura. Você não pode ser... Satanás, ele não pode usar a tua boca para falar podridão, para falar palavras negativas, para falar palavras de revolta, para falar palavras de quem morreu. Não. A palavra que precisa sair pela tua boca é palavra de vida, porque essa palavra ela é viva e eficaz. O poder que cura tem que sair de dentro de você. O poder que transforma precisa sair de dentro de você. E aqui você vai ver que Jesus ele curou um paralítico. E mais uma vez nós não vamos ver a paralisia indo para Jesus, mas muito pelo contrário, a cura indo para o paralítico. E é isso que você precisa tomar como fé. Como o Diácono Norberto aqui disse, palavras de motivações, os vídeos que às vezes eu mando para você, aqueles vídeos ali, eles têm que ser mais para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Quando eu mando aqueles vídeos curtos de motivação para você, é para poder você repassar para quem ainda não conhece a palavra. Porque a palavra de fé você recebe quando vem na igreja, ou quando você vai à igreja. A palavra de fé muda, transforma e coloca dentro de você um poder sobrenatural que traz a cura. E para a gente finalizar, lembra que Paulo, nós falamos aqui de Paulo, e aí quando Paulo, em Atos, né, a história de Atos 28, ele sobreviveu ao naufrágio, e ele quando foi pegar ali numa videira, saiu uma víbora. E como é que é normalmente? O irmão Lucas aí foi criado aí, conhece o interior, conhece o mato, o Danilo gosta de ir para o mato. Não sei se alguém aqui já foi picado por cobra ou conheceu alguém que foi. Como é que a cobra ela faz? Ela pica e vai embora. É assim ou não é? Ela dá o bote, não é? Ela vai lá e... Só que com Paulo foi diferente. Com Paulo acontece semelhante ao que acontece com você na vida espiritual. A cobra, a víbora, as desgraças infernais, seres usados por Satanás, eles vêm contra a sua vida e eles não picam e vai embora, não. Pica e atraca em você. Foi o que aconteceu com Paulo. A víbora atracou na mão de Paulo e não largou. Paulo balançava a mão e a cobra não saía. As pessoas que eram os nativos da ilha de Malta olhavam para ele e diziam assim, certamente este homem é um assassino. Porque ele sobreviveu a um naufrágio, mas está aqui, essa cobra é venenosa, vai matar ele, certamente este homem é um assassino. Porque as pessoas, os nativos, conheciam aquela cobra. E aí o que foi que aconteceu? Paulo não deixava Satanás injetar veneno na vida dele.
é o que você precisa fazer. Você não pode deixar Satanás injetar veneno na tua mente, injetar veneno na tua vida. Você não pode deixar o veneno de Satanás neutralizar a tua fé, paralisar você. Você tem que sacudir a mão e dizer: eu não te aceito, víbora. Você tem que sacudir a mão e dizer: sai para lá, cobra desgraçada do inferno. Vai lá para onde tu veio. Você não pode aceitar que esses venenos cheguem até você. Você está conseguindo compreender, minha gente? Aí, os moradores, eles ficavam espantados porque eles conheciam aquele tipo de víbora, conheciam aquele tipo de cobra, e sabia que certamente ele ia morrer, porque aquela víbora já tinha, aquele tipo de cobra já tinha matado muitos nativos da ilha de Malta. Então, o que que nós aprendemos com isso aqui? O que que Paulo ele fez? Paulo, ele foi, e aí ele balançou tanto a mão, e ele não conseguia, a cobra não saía da mão dele. Só que como ele tinha sobrevivido ao naufrágio, os nativos tinham feito ali o... Como é que é o nome que o irmão Lucas fez lá na casa dele, rapaz? A fogueira. Eles tinham feito uma fogueira. E Paulo foi até a fogueira, colocou a mão e a víbora lá na fogueira, e naquele momento, com um fogo, a víbora largou a mão de Paulo e fugiu. Olha a lição. Qual é o intuito da víbora? E você sabe que serpente representa Satanás. É injetar o veneno em você e você se afastar do fogo, que é o Espírito Santo. Porque se você se afastar do fogo, você vai morrer. Espiritualmente, e é questão de dias para morrer fisicamente. Mas, mesmo sendo atacado, mesmo a víbora, a serpente, injetando veneno em você, você tem que ir para próximo do fogo, que é o Espírito Santo de Deus. Porque ele é o antídoto para poder você não morrer envenenado. Amém? Você consegue compreender isso? Satanás ele vai querer injetar veneno em você, para que você seja igual a ele. Eu disse aqui na igreja, quem lembra, quando eu perguntei, como é que a cobra ela anda? Se rastejando. Satanás quer que você se rasteje, pelo amor de Deus, acorda. E entenda que os venenos que vêm contra a tua vida é para fazer você ficar igual a cobra, se rastejando pelo chão. Não existe mais tempo de ficar rastejando. Você não tem que rastejar. Rastejar pelo chão é maldição. Quando lá no Jardim do Éden, Deus ele lançou uma maldição, um castigo sobre Adão e Eva, ele disse assim: olha, do suor do teu trabalho comerás. E para a cobra disse assim: você vai rastejar. Então, rastejar é uma punição. Deus não quer que você rasteje, minha gente. Deus ele não quer nem que você ande. Deus ele quer que você tenha voos altos. Deus ele quer que você olhe as coisas por cima, porque nós somos do alto. Nós não somos dessa terra. O nosso lugar é lá em cima. Então, para nós conseguirmos chegar lá em cima, precisamos aprender a voar nas asas do Espírito. Agora, para isso, temos que entender: o mal que existe no mundo não pode contaminar você. Quando o diabo quiser fazer isso com você, você tem que fazer igual Paulo. Balança a mão assim, ó. Fala, sai para lá. Fala que não, Silvio Santos, sai para lá, sai para lá. Não aceite não, minha gente. Não aceite. Mude a sua mentalidade e não seja esponja para absorver os males. Você precisa ser e contagiar tua casa, tua família, teus parentes, teus funcionários, teus colegas de trabalho.
você precisa contagiar com a alegria que existe, que só tem aqueles que têm o Espírito Santo em sua vida. Quem compreende, diga amém. Alguém tem algo a comentar a respeito disso? Se alguém quer falar algo, levanta a mão. Irmão Mezinda, à vontade, filha, liga o microfone e manda fogo, minha filha. Boa noite a todos. Boa noite, querida. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém. E é isso mesmo que o pastor acabou de falar. O demônio, o inimigo das nossas almas, quer que a gente continue rastejando. Porque eu já rastejei muito. Já estive embaixo dos pés do demônio por muitos anos. E hoje, as contendas que eu tenho na minha casa é porque ele não aceita que hoje eu tenho o poder maior, porque é o poder de Jesus e do Espírito Santo que está me levantando, que já estou saindo do vale. Eu já saí do deserto, estou saindo do vale. E logo, não logo tem estará no monte. Glória a Deus. E não tem levante que venha contra mim, não tem seta, não tem corrente que me prenda, porque de onde eu estou, eu não volto mais para trás. É daqui para frente, porque mesmo que estreite o caminho, eu vou prosseguir. E toda vez que ele me ataca, a minha fé não diminui. Pelo contrário, ela só aumenta e ele cai por terra toda vez que ele me tentar tocar na minha família, na minha vida, porque ele é um derrotado e eu nasci de novo, porque o Deus que eu sirvo é o Deus da provisão, é o Deus de todo poder entre céu e terra, porque Deus tem a chave do céu e do inferno, e eu estou com Glória a Deus. Deus. De onde eu estou, eu não volto mais, é daqui para frente, o céu é o limite. O céu é o limite. A irmã Mezinda, alguns irmãos daqui conhecem, mas tem algumas pessoas que não conhecem. A irmã Mezinda, antes de chegar aqui na Coar, em um minuto, irmão Mezinda, conta quanto tempo a senhora ficou acamada. Porque aqui tem pessoas que não viram ainda a história da senhora, mas em um momento vão conhecer. Desde 2018, 3 anos e pouco, porque já vai fazer 1 ano que eu estou na Coar. E a senhora passou 2 anos sem sair de casa, acamada, não Mais foi de isso? 2 anos. Antes da Mais- pandemia, eu já vivia dentro de casa. Os meus vizinhos já nem me via mais. Então, foi mais de 2 anos, 3 anos por aí. O que que fazia a senhora ficar em casa? Era porque a senhora não tinha vontade de sair ou porque não conseguia? Eu não conseguia. Quais eram não as patologias que tinham sobre a sua vida? As patologias que eu tinha era asma, arritmia cardíaca, fibromialgia, rosácea e epilepsia. As dores que vinham, elas me paralisavam de uma forma na cama que eu não conseguia me virar para o outro lado. Eu não conseguia levantar para eu pegar uma água, para me fazer o mínimo que uma pessoa faz ali. Tomar um banho, comer sozinha, nada. Era dores 24 horas, não conseguia dormir. Era dores da cabeça aos pés, com muita quintura, parecia que estavam meus pés pregos ou espinhos, porque a fibromialgia, ela comete do cérebro até a planta do pé. Aí começou a vir também as crises epiléticas. Aí juntava a fibromialgia, as crises epiléticas e a arritmia cardíaca. Para mim era assim uma quase morte. E aquilo me limitava de uma forma que eu não me levantava mais. Eu tinha fé em Deus. Eu acho que é isso que me manteve viva, porque os levantes que vinham para mim era para me levar. Tanto era, porque depois de tudo que eu já entrei na igreja, que eu me batizei, e ele ainda veio aqui na minha casa. O batismo da senhora, porque vai já encerrar aqui, porque só é 1 hora, né? Aí aqui automaticamente ele acaba. Mas aqui as pessoas ouviram como é que era, a senhora paralisada dentro de casa. Mas conta pra gente aqui a experiência do batismo. Como foi o batismo para a senhora? Para eu expressar o meu batismo em palavra é difícil.
Porque foi algo assim tão repentino. Eu entrei em uma semana, na semana seguinte eu já fui batizada. Eu dormia e acordava pensando nesse batismo. É sério, chega até agora eu me arrepio ainda de tanta emoção. Quando eu vejo os vídeos, até hoje ainda choro. No momento em que eu cheguei na porta da igreja, eu não conseguia mais parar de chorar. Eu chorei de quando eu entrei na igreja até na hora de sair. Porque foi uma emoção tão grande, parecia que eu estava subindo ao céu, parecia que Deus estava assim me levando, me tirando aquele fardo tão pesado que eu tinha dentro do meu coração, no meu corpo. E ali foi quando Deus tirou o meu fardo, que ele ficou leve, mas era uma sensação assim tão maravilhosa, eu me sentia no céu. E eu não, na hora do mergulho que o Senhor me pegou, eu tentava segurar o choro para eu mergulhar, e não conseguia. Quanto mais eu chorava, mais dava aquela vontade, era uma vontade assim inexplicável. É uma sensação maravilhosa, só sabe quem já passou. Glória a Porque Deus. eu só tenho que agradecer a Coar, de quem fica na porta até o pastor, porque todos, não tem esse que eu diga, não, esse fica de lado, não. Todos me receberam assim, como uma pessoa da família. Me senti acolhida, me sinto muito bem na minha igreja. Hoje eu sou uma outra pessoa, apesar de eu sinto dores, mas graças a Deus nunca tive mais nenhuma crise epilética, graças a Deus. E antes eu tomava as minhas medicações, mas ela não fazia o efeito. Eu continuava do mesmo jeito. Por quê? Porque ele estava me sugando minhas forças. É tão tal que depois que eu já estava firme na minha fé, ele veio bem aqui na minha cozinha e falou no meu ouvido que ele era Exu da morte. E toda vez que eu tinha essa crise, parecia que ele ia me levar naquele momento. Só que quando eu ouvi a voz dele falando ao meu ouvido, que eu nunca tinha ouvido a voz, aquela voz bem suave, sabe? Só falando, Exu da morte. E eu nunca tinha ouvido falar em Exu da morte, eu ouvi falar em Exu. Aí quando eu comecei a me sentir mal, aí eu lembrei das sextas-feiras. E não tinha acontecido o curso ainda que a gente tinha feito das armaduras do Senhor, não. Aham. Quando a gente fez aquele curso das armaduras, eu me vi naquele momento da guerra espiritual que eu enfrentei aqui dentro da minha casa. Porque eu tive a ação de ir para o meu cantinho de minha oração, me ajoelhei, coloquei a cara no pó, como se fala, e clamei. Foi clamar ao Senhor. E o mais incrível, meu Deus, que eu me arrepio até hoje, como o Senhor, ele me ajudou prontamente. Foi incrível, gente, só sabe quem já passou. Eu senti uma força me levantando tão grande, me levantando, e algo dizia, pega a Bíblia no Salmo 91. E eu nervosa, foi uma luta para eu achar o Salmo 91. Quando eu me levantei, que eu lembrei do óleo, aí eu comecei a orar, e as palavras vinham na minha boca, parecia que não era eu que estava falando. E eu me prontifiquei como uma soldado de guerra espiritual. Aquilo vai ficar na minha mente para o resto dos meus dias. E foi aí que eu disse, o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. Porque a gente acha, meu Deus, o Senhor não vai ouvir a minha prece, não vai ouvir minha oração. É tanta gente orando, mas Ele ouve. Porque Deus não deixa um justo perecer. Glória a E ele Deus. vem, olha, é incrível como ele veio prontamente. E eu guerreei contra o espírito maligno. Eu senti a presença dele na minha casa inteira. Era como se não existisse só um, era como se cada lugar tivesse um. E todos foram expulsos. Todos foram, e no momento, eu quis chamar os pastores, que eram 3 na época, nenhum pôde. Parecia que Deus estava ali me provando que eu tinha capacidade para aquilo. E se eu tenho, cada um de nós temos, porque o Deus que a gente serve é um só. E é o Deus poderoso demais, gente. E a gente não tem dimensão o quanto Deus é poderoso. E que Ele ouve, Ele vê tudo que a gente passa de bom e de ruim. E é por isso que vem as contendas, vem os levantes, e eu não fraquejo.
Eu luto, porque eu sei que o Deus que está comigo é o Deus do impossível. Irmão E é o Mezinga, Deus poderoso demais, gente. falar para a senhora e para todos que estão aqui, já para eu finalizar com a oração. Servir a Deus quando tudo está bem é fácil. É fácil. Servir a Deus quando tudo vai mal é aí onde passa, acho que é chamada prova. O verdadeiro crente, ele só é aprovado ou reprovado quando ele é forjado lá no fogo, quando ele precisa passar pelo teste de fogo. O verdadeiro crente, ele é aprovado ou reprovado quando ele passa pela cova dos leões, quando ele passa pelo Getsêmani, quando ele passa pela fornalha ardente. Então, é aí onde apresenta quem é aprovado ou reprovado. E aí as lutas que enfrentamos, minha gente, se desistirmos da nossa fé, me desculpa, falta 5 minutos, eu ainda quero orar, mas se desistirmos da nossa fé, fracassamos e nós não podemos fracassar na fé. Porque se a nossa alma for levada ao inferno, não haverá mais chances. Se existe uma coisa que nós não podemos fracassar, é na nossa vida com Deus, rumo à nossa salvação, que é o que nós temos de mais importante, é a nossa alma. Luta, dificuldade, fazer que nem aquela música do Lázaro. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Isso mesmo. É luta. É muito difícil. E ainda Dar diz a glória a letra, Deus né? é muito difícil. É tão difícil quando a gente está na prova e vem um atribulado, a serpente, enviado do diabo, ele vem Exato. totalmente carregado, todo contaminado para tirar a sua paz. E é isso que a gente não precisa, nós não podemos deixar, tirar a nossa paz. Então aprendemos desse núcleo, não deixe tirar a sua paz, não aceite ser envenenado pelas serpentes, o mal que existe no mundo não pode te contaminar, mas o bem que há em você tem que se espalhar por esse mundo, tá? Agradecer a cada um que participou desse núcleo. Deus Amém. sabe quando teremos um outro, tá? Deus sabe quando teremos um outro. Pode ser que uma semana, 15 dias. Minha mãe está aqui. Beijo, mãe. Minha mãe é essa moça linda que está dando tchau aí, com o nome Walter Lane, minha gente. Olha como é linda minha mãe. Vamos orar, minha gente? Diácono Alberto, feliz em o senhor participar conosco aqui, tá? Adesso, Aniele, Luna, Ellen, Evangelista Rony, Carol, Tiago, Diaconisa Ana, Rita, Francisco, Aline, Pastora Cris, Irmão Lucas. Irmão Lucas tá chique demais, rapaz, tá bonito esse quadro também. Diaconisa Helena, Evangelista Cooperador Danilo, Auxiliar Célia, Diácono Alberto, Irmã Elissa, Evangelista Mariana, as voluntárias estão ali, acho que é a Irmã Suzete, a Neura, Irmã Elisângela, Irmã Suzete, o André Marques, meu auxiliar, eu acho que é o irmão Charles e a Josiane que estão aí, Walterson, Almezinda, Maria Paula, Andréia, minha filha. André está conosco aqui também. Se a gravação tiver dado certo, nós vamos talvez publicar no YouTube. Vamos orar, minha gente? Vamos unir a nossa fé? Vamos. Senhor nosso Deus e Pai o Todo-Poderoso, te rendemos glória e agradecemos ao Senhor por este núcleo que aqui tivemos. Pai Santo, toma cada um desses que aqui estão pelas tuas mãos poderosas. Repreende todas as mazelas, que o Senhor venha fazer esta pessoa ser firme e forte. As serpentes, elas não irão parar de nos atacar, mas Verdade. uma coisa nós sabemos, meu Pai, o veneno das serpentes não irão atingir este povo, os venenos das serpentes não irão enfraquecer, paralisar e afastar esta pessoa do altar. Não vai, meu Pai. Que o Senhor venha trazer força dentro deste povo. Que o Senhor venha trazer fortalecimento a cada um que aqui está. Repreende todas as mazelas, as tristezas e levanta, meu Pai, aqui no meio deste núcleo, homens valentes, mulheres valentes, que mesmo enfrentando suas guerras, suas lutas, suas aflições, darão a volta por cima e testemunharão o quão grande é o Senhor em nossas vidas.
Pai, te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. Eu abençoo a cada um que está aqui, meu Pai, neste núcleo, em nome de Jesus. E você que é da fé, diga amém, graças a Deus, receba essa força, receba esse fortalecimento e não se esqueça, o mal que existe neste mundo não te contamina, mas o que existe dentro de você, que é o Espírito de Deus, vai se espalhar por onde você andar. Que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida, o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti